pergunta: o exercício do poder político corrompeu Salomão? Obrigado aí, Harley Antes Fonseca. De falar de Marçal, de Kassab, de Flávio Bolsonaro, vamos falar de Salomão. E aí? Combina, né? Combina. Sim. Tem uma relação. A questão de Salomão é uma questão... Você vê, né? A gente vem preparado para falar de assuntos grandiosos, mas as pessoas não querem. A questão de Salomão é uma questão, não vamos dizer assim, complexa, né? Mas você sabe que a doutrina da igreja é uma doutrina que evita falar de assuntos que sejam assuntos obscuros. E a história de Salomão é obscura porque não existe dado, né? Nós não temos informação da vida de Salomão. Muita, né? Não temos muita informação. Temos algumas, sabemos o início, sabemos o final. O início é aquele início glorioso, o final é aquele final que parece um final trágico. Salomão é uma figura muito importante para a tradição judaica. Então, dentro do judaísmo, judaísmo rabínico, né? Com a Cabala, Salomão tomou uma importância muito grande. Mas o que se percebe é que Salomão, não é que ele se perdeu no exercício político, até mesmo porque ele não tinha um exercício político. Salomão era um imperador, né? Ele era um rei do reino da Judéia, mas no tempo ainda era unificado, né? O território do norte e do sul. Então ele era um imperador, porque ele era o sacerdócio e a lei dentro do reino da Judéia. E ele era um homem de fama mundial, então o mundo inteiro ia buscar ali apoio. Naquela época, estamos falando do século X a.C., naquela época esses apoios eram realizados por meio de casamentos. Então, uma família poderosa, né, naquele tempo não existia países, né, eram povos, então você tinha um povo poderoso numa tal região, aquele povo pegava uma moça, uma princesa, né, que seria uma filha ali da família que estava no poder, que era criada desde jovenzinha para isso, para se casar com outro rei. Eles pegavam essa moça e colocavam dentro do palácio real do reino que eles queriam ter uma aliança. Então, as alianças eram feitas por... Não é que algumas pessoas confundem. Salomão tinha um harém com 600 concubinas. Não era concubina nesse sentido. O brasileirinho adora isso, né? Quer ganhar na Mega Sena para poder ter muitas mulheres e muitos carros. Não é esse o sentido. Não é que Salomão tinha relação sexual com todas aquelas mulheres. Não era isso. As concubinas eram alianças diplomáticas que eram realizadas. Então, é muito comum ver as pessoas falando de Salomão como se Salomão fosse um depravado sexual. Não necessariamente. Não temos informação acerca disso. E muito provavelmente não era. O que acontece é que essas mulheres, quando Salomão forjava aliança com outros povos por meio desses casamentos reais, essas mulheres, ao entrarem no reino da Judéia, traziam consigo, porque elas não eram escravas, elas eram rainhas, né? Elas eram princesas, né? Melhor dizendo. Então, elas traziam consigo a sua cultura. Isso era obrigatório, porque era uma aliança diplomática. Então, essa moça vinha do seu povo e trazia consigo o seu povo. E como um povo se comunica? Por meio da cultura. O que é cultura? A religião, que é o principal elemento, a música, a gastronomia, as vestes, a forma de falar, o idioma, a economia, tudo isso. Então a moça levava moedas, né, dinheiro, levava roupas, levava comida, levava suas servas para preparar os seus banhos, os seus alimentos, etc, etc. Então essas moças levavam também os seus deuses, as suas divindades. Então dentro da terra da Judéia começou-se a cultivar diversos cultos, né, a se praticar diversos cultos. E isso era proibido, né? Deus havia proibido isso. Então depois de Salomão é que a coisa descamba. Mas ele não foi corrompido pelo exercício do poder político de forma nenhuma. Continuando aqui, a Lia Marques, diretamente de Porto Alegre, mas está por aqui. E aí, só fechando, né? Porque algumas pessoas ficam assim, Salomão está no inferno, Salomão foi para o inferno, porque Salomão se perdeu. Não, ao que parece não. Porque a única citação que Jesus Cristo faz de Salomão é uma citação louvável. Então, Jesus Cristo não faria uma citação louvável, como ele faz ali no início do Evangelho de São Mateus, dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como os lírios do campo. Então, não é uma citação relacionada à vida espiritual, nada disso. Mas não é uma citação reprovável, né? Então, assim, me parece, que é eu que estou dizendo, me parece que Salomão não era uma figura reprovável para Jesus Cristo. Então, como eu estou dizendo, tudo isso é muito obscuro.